e 27. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 119, vamos ler os versículos 127 e 128. Pois amo os teus mandamentos mais do que o ouro, sim, mais do que o ouro puro. Por isso, dirijo meus passos por todos os teus preceitos e rejeito toda vereda de falsidade. Que Deus abençoe nossos corações, a palavra que acabamos de ler. Oremos mais uma vez. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome aqui nesta tribuna. O Senhor abençoe cada membro aqui desta igreja presente. Estenda as tuas bênçãos a todos aqueles que estão a nos acompanhar pelas redes sociais. Abençoa todas as tuas igrejas, que dos púlpitos saiam mensagens verdadeiras para edificar e salvar vidas. É o que te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Um dos principais problemas alegados pelas pessoas na época atual tem sido a falta de tempo. Alguém apresentou uma charge num desses jornais de circulação. Era sepultura com uma lápide, onde estava escrito: nós matamos o tempo e o tempo nos enterra. Uma das expressões mais ouvidas em todos os lugares do mundo é esta: não tenho tempo. Num certo sentido, as pessoas nunca estiveram tão ocupadas como nos dias atuais. Apesar de toda a agilidade dos modernos meios de transporte e comunicação, apesar do avanço da tecnologia em todas as áreas sociais, vivemos um tempo que falta tempo. As atividades se multiplicam, os dias terminam sem que se tenha feito tudo o que precisava ser feito. Há uma necessidade quase que neurótica de se preencher o tempo. Ainda quem diga que não pode parar, que se parar, pensa, e se pensar, acaba chorando. Quando era adolescente, lembro-me de um professor de português que, quando fazia pergunta a um determinado aluno, e este, ganhando tempo, dizia: estou pensando. O professor saía com essa pérola: pensando morreu um burro. Diferentemente do pensamento deste professor, René Descartes, um grande gênio da filosofia, dizia: penso, logo existo. Mas foi Sócrates, um dos maiores ícones da sabedoria ocidental humana, quem falou: quanto mais penso e aprendo, mais descubro que nada sei. Seu principal discípulo, Aristóteles, apresenta um elemento novo às ideias de Sócrates: o racionalismo, ou seja, o mundo da razão. O lado racional deve ser prevalecente no convencimento do homem a conhecer todas as coisas de um modo geral. Tiago usa esta regra racionalista ao afirmar no capítulo 2 que a fé sem obras é morta. Ou seja, a razão da fé de um verdadeiro discípulo de Jesus leva-o a realizar as suas obras. Sem as obras, a fé é morta. E é uma realidade. Porque a verdadeira fé nos leva a obedecer a palavra de Deus, a realizar
a obra de Deus. Este é um tipo de pensamento racionalista, ou seja, pensamento da razão, não somente da emoção. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, segue a mesma linha ao afirmar: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós crentes, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para mostrar ao mundo que não somos ignorantes, que nós usamos a razão que a Bíblia nos mostra para crermos em Deus e nas suas promessas. Eu penso que no exercício diário nós encontraremos na Bíblia não somente coisas interessantes, necessárias, mas também fascinantes para a nossa edificação e o nosso conhecimento. Observem um detalhe: se o Senhor é o noivo e nós somos a noiva, como a Bíblia nos ensina, então devemos ler a Bíblia como se fosse uma carta de amor do noivo para a noiva, de Deus para a igreja. Como é que a namorada lê a carta do seu namorado? Lê um parágrafo na primeira folha, depois pula para a segunda, lê alguns trechos na terceira e por aí em diante? Claro que não. Ela lê completamente, ipsis litteris, ou seja, letra por letra, ponto por ponto, palavra por palavra, e relê várias vezes. Ela não quer perder nada daquilo que o noivo escreveu. Como é que devemos ler então a Bíblia? Um versículo aqui, outro ali? Abrir a Bíblia aleatoriamente para ver qual o texto que aparece para falarmos a respeito dele? Não, nós temos que ler letra por letra para assim aprendermos aquilo que Deus quer nos falar através desta carta de amor. Na verdade, raramente lemos um livro ou as cartas de Paulo completamente. Às vezes lemos um texto aqui, um versículo ali, outro acolá. Precisamos aprender a ler cada livro inteiro da Bíblia. Não podemos ler a Bíblia por partes a título de esclarecimento. Quando a Bíblia foi escrita, não havia divisões de capítulos e versículos. Podemos ler em alguns minutos livros fascinantes da Bíblia, como Neemias, Esdras, Esther, Jonas, Oséias, Ruth, Tito, Filemão, as cartas de Paulo, Pedro e João. E é evidente que ao lermos tais livros ou outros da Bíblia, certamente iremos encontrar passagens difíceis de serem interpretadas. Mas vamos voltar ao caso da namorada na carta de amor. Quando ela encontra dificuldade para entender a letra do namorado, ou encontra um trecho difícil, o que ela faz? Ela passa adiante? Deixa de lado? Desiste de ler a carta? Não. Ela estuda as partes difíceis até compreendê-las. Porque ela ama muito ao seu namorado, não quer perder uma palavra que ele escreveu. Quer saber o que ele está querendo lhe dizer. Ela é capaz até de pedir ajuda a terceiros, mas ela quer saber de tudo que o namorado quis lhe comunicar. Ela não quer perder uma palavra que o namorado escreveu. O caso da Bíblia, que é uma carta de amor, que o nosso noivo nos escreveu. Deixaríamos de lado os textos de difícil interpretação? Descartaríamos aquelas passagens? Há pouco nós falávamos
sobre a dificuldade do livro de Apocalipse, muita gente deixa de lê-lo, apresentando essas escusas. Ora, se no caso da namorada ela não descobrisse o que o namorado queria lhe dizer, bastaria que ela lhe perguntasse, e o autor da carta, com muito amor, lhe explicaria. Pedro testifica em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, que na Bíblia há pontos difíceis de se entender que os indoutos e inconstantes torcem. Igualmente, as outras escrituras para a sua própria condenação. Quando somos novos crentes, não devemos nos concentrar em passagens mais difíceis, e sim nas mais fáceis. Pedro enfatiza: desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vade crescendo. As crianças se alimentam de leite, depois é que vem o alimento sólido. Paulo, ao se referir aos inexperientes crentes de Corinto, assim se expressou: com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco agora o podeis. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Mas quando vamos amadurecendo na vida cristã, o leite não nos satisfaz mais. Então buscamos alimentos mais sólidos. O autor da carta aos Hebreus não negou que havia coisas difíceis na Bíblia ao escrever. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Não podemos ser negligentes com a interpretação da carta de amor de Deus para conosco. À medida que a lemos, demonstramos o quanto o amamos e devemos amá-lo. E se não entendermos com nossos esforços, perguntemos a ele o que ele quis dizer naquele texto a nós escrito. Como viajantes para o lar celestial, já nos certificamos que somos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra. Perfeito? Pretendemos então fazer uma viagem de volta, já que somos peregrinos, para encontrarmos o nosso noivo lá nos céus. Ora, toda pessoa que viaja de carro ou de outro transporte, não conhece o caminho, consulta um mapa ou um guia turístico para saber informações sobre a cidade e o percurso que leva àquele destino. É comum hoje as pessoas da tecnologia que, através de aparelhos tais como navegador, GPS, mapeiem todo o trajeto. Os instrumentos mais usados na navegação eram mapas e bússolas. O nosso mapa é a nossa bússola para empreendermos esta viagem, para encontrarmos com o nosso noivo, é a Bíblia. O salmista, no Salmo 119, verso 105, nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O crente que viaja pela estrada da vida precisa consultar a Bíblia constantemente. Não pode deixar um dia de consultar o mapa de viagem, principalmente quando se depara com bifurcações e encruzilhadas da vida. Às vezes, quando a gente está viajando, tem dúvidas a respeito do caminho. Somos preguiçosos de tirar o mapa e consultá-lo. Acabamos por perguntar a alguém na estrada que muitas vezes nos dá a direção errada. Cuidado. Cuidado com as vozes do mundo, que muitas vezes nos fazem desviar do caminho certo. O salmista, no Salmo 1, adverte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes,
ele tem o seu prazer na lei do Senhor. A Bíblia é para nós um mapa, um GPS. Ela é como um texto de escola, onde os alunos se baseiam por ele. Se somos discípulos de Jesus, devemos aprender de Jesus. E o nosso livro, por ele recomendado, é a Bíblia, porque ele mesmo nos diz: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Na escola ou na faculdade, se quisermos passar de ano, temos que estudar. Se quisermos progredir na vida, temos que fazer um grande esforço. Ora, o estudo da Bíblia requer tempo e dedicação para ser aprovado. Martinho Lutero diz que estudar a Bíblia é como colher frutos numa árvore. Primeiro se sacode os galhos para cair os frutos mais maduros, depois os que estão mais firmes nos galhos, e finalmente, com tempo e paciência, aguardamos os que ainda não estão prontos para serem colhidos. Na Bíblia existem os textos mais fáceis de entendimento e são os frutos maduros, mas temos outros textos também que requerem o exame mais minucioso para entendê-los. Finalmente, os textos mais difíceis, que precisamos nos aprofundar mais ainda para tentar compreendê-los com a ajuda do Espírito Santo. Paulo, falando a Timóteo, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Para manejar bem a palavra da verdade, requer estudo. E para se estudar bem, também tem que se usar tempo. A Bíblia tem um poder sobrenatural para influenciar pessoas. Alguns textos da Bíblia influenciaram grandes homens do saber, da erudição, como Martinho Lutero, que se espelhou em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá da fé. O que salvou Guilherme Cooper do suicídio foi Romanos capítulo 3, versículo 24 a 25, que diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Foi este texto que ele leu e se tocou a ponto de entregar a sua vida a Jesus e abandonar a vontade de suicidar-se. O texto preferido para a pregação de João Bunyan é João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. O texto que consolidou a alma aflita de John Wesley foi Marcos capítulo 12, versículo 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. O texto que inspirou Guilherme Carey para a obra missionária foi Isaías, capítulo 54, versículo 2. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam. Alonga as tuas cordas, firma as tuas estacas. Vivemos em dias do instantâneo. Café instantâneo, leite em pó instantâneo, sopa instantânea, mas não há jeito para conhecimento instantâneo da Bíblia. Para entendê-la é necessário valer-se de tempo de estudo sob a orientação do Espírito Santo. Há algumas faculdades que oferecem diplomas com poucas horas de estudo. Mas para ser aprovado pelo Senhor, temos que manejar diligentemente a sua palavra. Conhecimento não se compra, se adquire. Não podemos compreender bem a Bíblia com leitura superficial. Seu estudo exige de nós tempo, dedicação e determinação. Quando alguém aspira a seguir uma carreira profissional que lhe garanta um bem-estar futuro,
Este começa a estudar com zelo e determinação. Alguns frequentam cursos preparatórios para a prova do Enem, porque a prioridade destes é vencer na carreira profissional. Ora, sabemos que todas as coisas deste mundo são temporais, que as conquistas materiais têm prazo de validade, mas as conquistas espirituais são eternas. Jesus deixou claro a infinita superioridade do espiritual sobre o material. Na visita feita a Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Jesus avaliou a prioridade das duas. Marta cuidou da casa, da arrumação e da comida. Maria preferiu aprender a palavra de Deus e se alimentar espiritualmente dela. Sabem qual foi o aval de Jesus? Maria escolheu a melhor parte. Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. Em outro momento, Jesus orientou os discípulos para juntar tesouros nos céus e não na terra. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21. Paulo compara o esforço espiritual do homem para ser aprovado por Deus com a luta do atleta para conquistar medalhas e troféus nos Jogos Olímpicos. Não sabeis vós, e os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 25. O homem pode alcançar fama, dinheiro, poder, mas se ele não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus em sua vida, nada de suas conquistas terão valor daqui a 100 anos. Pedro afirmou, porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem é como a flor. Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta palavra que entre vós foi evangelizada, 1 Pedro, capítulo 1, versos 24 a 25. A Bíblia também tem o seu Enem. Os saduceus foram reprovados porque erraram muitas questões. Jesus disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Os judeus erraram por acharem que Jesus não era filho de Deus e que eles tinham como pai Abraão. João, capítulo 8, versos 37 a 47. Nicodemos, que era mestre em Israel, não soube responder à questão: o que é nascer de novo? Os discípulos não souberam responder a Jesus qual era a comida que ele tinha para comer no episódio da mulher samaritana, Evangelho de João, capítulo 4, versos 31 a 34. E a pergunta do Enem de Deus, que só Pedro acertou, sabem qual foi? Que dizem os homens que eu sou? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 16. A pergunta mais fácil feita aos judeus, que quase todos erraram, foi: quem é o Salvador do mundo? A maioria esmagadora dos candidatos erraram dizendo que não era Jesus. João, com muita tristeza, narrou esta cena. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, os que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 a 12. Jesus deu provas de que estudava as Escrituras por citá-las em várias ocasiões, como, por exemplo, na sinagoga de Nazaré,
foi-lhe dada a oportunidade de falar, e abrindo o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, citou as palavras do profeta: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade dos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu as Escrituras em vossos ouvidos. Lucas capítulo 4, versos 16 a 21. Na tentação do deserto, Jesus derrotou o diabo citando 3 textos da Bíblia. Primeiro, não viverá só de pão o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Segundo, não tentarás o Senhor vosso Deus. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. E a terceira citação da Bíblia que Jesus usou para derrubar o diabo também foi: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Jesus estudava a Bíblia e usava a Bíblia justamente para se defender das mentiras apregoadas já naquela época e hoje em muito mais profusão. O autor do Salmo 119 diz 3 coisas a respeito de si mesmo. Primeiro, ele diz que é mais sábio do que seus inimigos. Está registrado no Salmo 119, versículo 98. Mas que todos os mestres, ele é mais sábio que todos os inimigos e mais sábio do que todos os mestres, professores. Está escrito no Salmo 119, verso 99. Ele é mais prudente do que os idosos. Está escrito no Salmo 119, versículo 100. A pergunta que não pode faltar: como é que ele podia fazer tal afirmação? Que era mais sábio do que esses 3 grupos citados? A resposta é o que ele mesmo declarou: guarda os teus preceitos. Salmo 119, versos 98 a 100. Quando nós guardamos os preceitos da Bíblia, nós somos as pessoas mais sábias do mundo. Salomão se tornou sábio porque pediu sabedoria a Deus para administrar o seu povo, para governar Israel. Como bons soldados, temos que obedecer às ordens do nosso general. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, Paulo apela: sofre, pois, comigo as aflições. Como bom soldado de Cristo. Finalizando, como se deve ler a Bíblia, mais uma vez, enfatizando esse tema. Primeiro, completamente como sendo uma carta de amor. Segundo, constantemente como um mapa de viagem. Terceiro lugar, como nós devemos ler a Bíblia? Diligentemente, como um livro-texto que é ensinado nas escolas. Quarto, conscientemente, como uma ordem militar. Conta-se de um homem muito rico que no dia do seu aniversário convocou a criadagem à sua sala para os presentearem. Colocou sobre a mesa diversas Bíblias e uma pequena quantidade em dinheiro. Perguntou a cada um o que prefere: esta Bíblia ou este valor em dinheiro? Eu gostaria de receber a Bíblia, respondeu pela ordem o cocheiro. Mas como não aprendi a ler, o dinheiro me será mais útil. Segundo, minha mulher está adoentada, disse o jardineiro. Por esta razão, tenho necessidade do dinheiro. Em outras circunstâncias, escolheria sem dúvida a Bíblia. Terceiro, eu sei ler, disse o cozinheiro,
porém nunca encontro tempo para sequer folhear uma revista. Portanto, aceito o dinheiro. Finalmente, chegou a vez do menino de recados. Sabendo-o bastante necessitado, o patrão adiantou-se em dizer-lhe: certamente você também irá preferir o dinheiro para comprar um sapato novo, não é isso, meu rapaz? Estou precisando muito de um sapato novo, mas vou preferir a Bíblia. Sempre quis ter uma. Minha mãe me ensinou que a palavra de Deus é melhor do que o ouro. Ao receber a sua Bíblia, o rapaz imediatamente a folheou e encontrou dentro dela um gordo cheque. Seus olhos se encheram de lágrimas. Assim, aquele jovem ficou verdadeiramente feliz ao receber o brilho de agradecimento pela grata surpresa. Os outros criados ficaram curiosos para saber qual era o valor do cheque, mas envergonhados não se atreveram a perguntar. Como diz o salmista, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19, versos 7 a 10. Meus irmãos, o maior tesouro que o homem pode adquirir é o conhecimento da palavra de Deus. Não é a palavra em si, fisicamente, que muitos guardam nas suas prateleiras e elas ficam empoeiradas. Mas é a palavra de Deus guardada no coração, como diz o salmista: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É tempo de operares o Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, ainda mais do que o ouro fino. Salmo 119 é o texto que nós usamos como base para esta mensagem. Salmo 119, 126 a 127. Arthur Barroco narra em seu livro Ilustração para Sermões e Palestras um testemunho valioso. Eu amo a Bíblia, eu leio-a todos os dias. Quanto mais a leio, tanto mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não os entendo, não compreendo tais pessoas, mas eu a amo. Amo a sua simplicidade, amo suas repetições e reiterações da verdade. Como disse, leio-a cotidianamente, gosto dela cada vez mais. Sabem quem foi que escreveu isto? Este testemunho, Dom Pedro II, imperador do Brasil. Paulo disse que toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Muita gente, principalmente nos dias atuais, faz confissões calorosas de amor a Deus e ao próximo, mas poucos estão dispostos a apresentar provas desse amor. Falar de amor é fácil, difícil é viver este amor. A Bíblia diz que o amor é sofredor, mas ninguém quer sofrer. Todo mundo foge do sofrimento. O amor é benigno, ele não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência, não busca seus próprios interesses. O amor não se irrita, não suspeita mal. Ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Só o amor de Deus possui tais ingredientes. Quem tem o amor de Deus tem que agir desta forma, como o apóstolo Paulo citou no capítulo 13 de 1 Coríntios. Há uma igreja que falava tanto em amor, mas mostrava o contrário. É isso que nós temos visto na vida de muitos crentes. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versos 6 a 8. Na carta de amor que Deus escreve à igreja, vem também a prova desse amor, através de suas atitudes. Não são meras palavras, como só ia acontecer com muitos. Podemos então entender o que Cristo quis dizer ao falar, porque qualquer que salvar a sua vida perdê-la-á, e qualquer que por amor a mim perder sua vida salvará. Lucas capítulo 9, versículo 24. Sabem por quê? Porque o amor é doação de tempo, o amor é doação de vida. Uma menina estava gravemente enferma de uma doença da qual seu irmão já havia se recuperado. O médico foi falar com o garoto e perguntou-lhe se poderia doar seu sangue para salvar a vida da irmãzinha. Nos olhos do garoto apareceu uma expressão de muito medo, mas finalmente disse sim. Logo depois da transfusão, o médico foi informá-lo de que a irmãzinha estava bem. O menino então lhe perguntou: diga-me, doutor, quando é que eu vou morrer? Aí o médico entendeu a expressão de medo nos olhos do garoto. Ele pensava que doando seu sangue morreria. Mesmo assim, pensando que morreria, ele o doou, porque amava a irmã. Morrer por alguém é algo muito dramático e raro, mas dar a vida também significa entregar um pouco de vida a alguém. Dar tempo, atenção, carinho, ajuda. Quando dou meia hora de minha vida para ajudar alguém, literalmente estou dando minha vida por meia hora a essa pessoa. Quando dedico um dia a meu filho, dou-lhe minha vida por um dia. Deus já colocou alguém em seu caminho hoje para que você lhe mostre o maior amor, dando-lhe a vida. Pode ser alguém da família, um colega de trabalho, de escola, um vizinho, até um desafeto. Assim, Deus estará vivendo o seu amor em você mesmo. Meus irmãos, vamos pensar nessa carta que Deus nos escreveu, a carta de amor que é a Bíblia. Vamos pensar na prova de amor que Ele nos deu, em enviar seu próprio Filho. E o nosso amor? Onde está a correspondência? Se muitas vezes, por poucas coisas, às vezes nós colocamos obstáculos para provar o amor incondicional que devemos ter por Deus. Ele deu tudo por nós. E nós, o que damos a Ele? Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa vida. Deus quer o nosso tempo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Ele assim nos abençoe. Cantar o hino 380 do cantor cristão. A vida é o amor.
alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Suspeitas não se alcança, doce amor, doce amor. Onde houver desconfiança, ai do amor.